Abra sua boca e comece a invocá-lo mais uma vez. Nós acabamos de cantar. O Espírito de Deus é o sopro de Deus, o ar de Deus, o pneuma de Deus. É a vida de Deus. Sem Ele nós não vivemos. Sem Ele somos mortos. Jesus é o nosso pão. Aleluia. Diga isso para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não tenho para onde ir, o que fazer. Pedro certa vez virou para Jesus e falou: para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Fora do Senhor Jesus não há vida. Ore, filho, ore a Deus. Queria ouvir você orar, assim como Deus quer ouvir você orar. Aleluia. 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 O Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Trabalha no meio de nós nessa noite. Tu és a própria vida de Deus. Assopra sobre nós. Tira toda cinza. Faz brotar novamente uma chama que arde os nossos corações. Ó Espírito Santo, Tu és a essência de Deus, Tu és o próprio poder de Deus. Vem sobre nós, trazendo capacitação. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre esse lugar. Nós Te queremos, nós Te desejamos. Vem Deus, vem Deus. Tua palavra diz que na Tua presença há delícias. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem Deus. Tu és aquele que vai na nossa frente. Tua palavra diz que o Senhor despedaça as portas de bronze e quebra os ferrolhos de ferro. Tu és aquele que vai na nossa frente a batalhar. Tu és o Deus de guerra e Deus de vitória. Tu é conhecido como o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aquele que luta as nossas lutas, aquele que nos dá a vitória, que entrega os inimigos nas nossas mãos. Bendito e glorificado seja o Teu nome nessa noite. Te exaltamos, Te adoramos, declaramos que só o Senhor é Deus. Vem sobre esse lugar, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, muda a atmosfera, Deus. Muda, muda. Muda, Deus. Como Isaías orou. Rompe. Vem, desce. Corta os céus e vem, vem, vem sobre esse lugar. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, filho. Está feliz de estar aqui? Amém? Glória a Deus. Tem um pedido a fazer. Aliás, dois. Primeiro, todo mundo que pode, que não tem nada que impede, fica de pé. Você pode ficar de pé? Se não tiver nada que impede, né, fica de pé, é um pedido. E eu tenho agora um segundo pedido, né, que você saia do seu lugar e cumprimente pelo menos uma pessoa que você não conhece. Tem que ser que você não conhece. Não pode ser da panelinha, não pode ser da sua célula. Tem que ser alguém que você não conhece. Dá um abraço apertado, fala que bom que você está aqui. Se for visitante, você já pode convidar para a sua célula, não é?
Cumprimentou aí, amém? Tem alguém que ficou sem ser cumprimentado aqui, sem ganhar um abraço? Tem alguém? Levanta a mão assim. Vocês repararam que eu estou com a mão levantada? Pois é, eu não ganhei nenhum abraço, então eu estou entendendo que todo mundo me conhece, né? Todo mundo me conhece? Agora estou melhor. Queria convidar você a se assentar e abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias. Abra lá a sua Bíblia. Malaquias é facinho de achar, é o último livro do Velho Testamento. Encontre lá Malaquias, no capítulo 3. Você encontrou Malaquias? Amém? Tudo bem aí, gente? Vocês estão vivos aí? Amém? Malaquias, olha para mim um instantinho antes da gente ler Malaquias capítulo 3. O livro de Malaquias foi escrito, né, depois você lê lá no começo, como uma sentença, como uma advertência, uma exortação a Deus, ao seu povo, principalmente aos sacerdotes, porque eles estavam voltando as costas para Deus, eles estavam se esquecendo de Deus, eles estavam colocando as coisas de Deus em segundo plano, não é? É uma repreensão, o livro começa dizendo que é uma repreensão de Deus contra Israel. E eu quero ler com você um pequeno trecho que está no capítulo 3, não é? Pode encontrar aí comigo, e ele diz assim, a partir do 8, não é? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Olha para mim um minutinho. Nós temos uma preocupação de instruir a igreja a respeito de uma coisa que é tão séria, que é tão importante, e que às vezes se faz um mau uso, se usa de maneira inadequada, não é? Eu não sei se você sabe, na lição de célula dessa semana fala, né? A Bíblia fala mais em dinheiro do que salvação. Sabia disso? A mensagem central da Bíblia é a salvação. É o que Jesus, a mensagem central da Bíblia aponta para Jesus e a obra de redenção. Mas a Bíblia fala mais em dinheiro do que em salvação. Por quê? Porque dinheiro é algo tão importante na vida das pessoas, não é? Que a Bíblia teve o cuidado de trazer a advertência, a palavra certa sobre o dinheiro, não é? Sobre como lidar com o dinheiro. A Bíblia fala mais de 2.000 vezes sobre dinheiro, não é? E aqui Deus tem uma questão com o seu povo. E ele começa dizendo assim, roubará o homem a Deus? E vocês me perguntam, em que te roubamos? E Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, vós, a nação toda, porque a mim me roubais, né? E ele fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, né? Para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, aqui tem algumas coisas, alguns princípios que eu queria estabelecer para você. É muito importante que você saiba disso. Primeiro, Deus estava dizendo que o povo estava roubando a Ele. E eles perguntam, em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o dízimo, querido, você tem que entender que ele é um princípio bíblico. O dar o dízimo é um princípio bíblico. O dízimo, na verdade, a gente não dá, a gente entrega, porque o dízimo pertence ao Senhor, porque o povo não estava dando e Deus falou, vocês estão me roubando.
Então, entenda que o dízimo pertence ao Senhor. A oferta é aquilo que excede ao dízimo, mas também pertence ao Senhor. E nós deveríamos entregá-lo. O povo não estava entregando. Você sabe que aqui nessa igreja ninguém obriga ninguém a fazer nada. Você vai tomar as suas decisões livremente. Deus deu para você livre-arbítrio. Você é um servo de Jesus? A Bíblia fala que se você o ama, você vai obedecer os mandamentos dele. Mas a gente precisa te advertir a respeito disso. O dízimo pertence ao Senhor. Segundo, o dízimo é para sustento da casa do Senhor, sustento da obra do Senhor. Eu tenho dito isso aqui para vocês, não é? O dízimo é para sustento. A obra de Deus precisa crescer. Você sabe que você foi alcançado porque pessoas dão dízimo e dão oferta? E essa obra cresce, não é? E você precisa, então, de recursos para manter toda uma estrutura, não é? Para que a obra possa crescer. O dízimo serve para isso. Então, querido, entenda, né? No final das contas, a decisão é sua. O dízimo significa 10ª parte. Não fui eu que estabeleci dízimo, não fui eu que estabeleci que é a 10ª parte. A Bíblia que diz, não é? Então, nós deveríamos dar dízimo. Eu posso dar o meu testemunho pessoal. Há 33 anos atrás me converti. Fui batizado nessa igreja, lá na IBC1, tinha um batistério lá. Tem 33 anos que eu dou dízimo, não é? E glória a Deus por isso. Porque Deus tem promessa para nós. A gente não deve dar esperando algo em troca. Mas Deus, Ele promete para nós. Ele fala assim, prova-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por quê? Porque o povo estava sendo amaldiçoado, porque não estava dando dízimo. Você entende isso? E eu me lembro que a Bíblia fala que uma vez Deus abriu a janela do céu. O que aconteceu? Quem lembra? O dilúvio. Muito bem, senhorita. Como é que você chama mesmo? Silvia. Muito bem, Silvia. Você é uma menina assim, né? Nós podemos conversar um pouco depois do culto? Gostaria. Hoje nós estamos fazendo 34 anos de casado, eu com essa menina aqui, viu? Glória a Deus. Por isso que eu chamei ela para o encontrinho depois, sabe? Mas a Bíblia diz que Deus abriu as janelas no céu quando houve o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, a terra foi inundada. E Deus está dizendo assim, se você for correto nisso, eu vou abrir as janelas do céu para derramar bênçãos sobre você. Deve ser coisa, não é? Abundante, não é? E a Bíblia fala que ao contribuir, ao dar, nós devemos ter o sentimento correto. Lá, quando Paulo estava levantando recursos para as igrejas pobres, não é? Ele diz assim, ao contribuir, ninguém faça com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, ao contribuir, você não deve fazer com tristeza, pensando assim, puxa vida, eu estava precisando tanto de dinheiro e tal. E você fica triste por ter que dar. Não devia. Não devia. E nem por necessidade, pensando, não, eu vou dar porque eu quero fazer uma barganha com Deus. A gente não faz barganha com Deus, não é? Deus é bom. Ele é um Deus que cuida de nós, não é? Ele é o Deus de toda provisão. E Ele tem promessas para nós, não é? Mas a Bíblia fala que a gente deve contribuir com alegria. Mas, no final das contas, a decisão é sempre sua. Você já está na igreja, você sabe as coisas que a igreja tem feito, né? Todo o alcance dessa obra aqui, social, espiritual, mas você, no final das contas, é que tem liberdade de decidir. Então, nós convidamos você, né? Eles vão nos dirigir em mais um cântico, o grupo, e você tem liberdade de vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta. E eu quero só encerrar esse pedacinho aí, né? Lembrando a você o seguinte, Tiago, né? Ele falou assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Quem reconhece isso,
que tudo vem das mãos de Deus, não tem dificuldade. Se você entende isso, e só entende isso quem tem uma experiência para valer com Deus, né? Então, eu vou pedir para você ficar de pé mais uma vez, para você facilitar a passagem das pessoas, né? E assim, enquanto nós louvamos a Deus, você louva a Deus também com seus bens. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Declare com toda a sua alegria, vai! Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Eu fui pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Agradecemos ao Senhor, Deus. A palavra diz que nós podemos honrar o Senhor com os nossos bens. É um privilégio tão grande, porque o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é o dono de ouro e toda prata, nos dá o privilégio de poder contribuir, de poder honrar com dinheiro. Que coisa tão preciosa. Deus, eu custei entender que era um privilégio, mas hoje eu entendo que é um privilégio poder contribuir na obra do Senhor. Então, Deus, nós entregamos esse dinheiro a Ti, pedimos que o Senhor o receba, que o Senhor abençoe, que ele faça parte agora da Tua economia para a expansão do Teu reino, Pai, para ser usado conforme o Teu coração, meu Deus, e que as promessas que o Senhor tem para aqueles que são fiéis, que se cumpram mesmo na vida de cada um, porque o Senhor tem encontrado aqui na IBC uma igreja tão generosa, Deus, uma igreja que entende que homem algum recebe coisa alguma, se do céu não for dado.
E Deus, estamos vivendo dias tão difíceis, não é? Dias de tanta desesperança, dias de tanta frustração, mas o Senhor é o Deus que cuida de nós. Eu peço, Deus, que o Senhor visite cada pessoa aqui, e aqueles que estão com dificuldade na área financeira, principalmente aqueles que estão sem trabalho. Nós estamos orando por eles, pedindo que o Senhor abra as portas. O Senhor mande um anjo pegar ele pela mão e levar até aquele lugar onde ele vai encontrar ali um trabalho digno, legal, abençoado, que o Senhor está preparando para cada um de nós. Que o Senhor conduza. Está escrito que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode assentar, então. Pedir você para abrir sua Bíblia. Está animada aí uma mensagem? Amém? Abra sua Bíblia, então, no texto do capítulo 13 de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Pode sentar, queridos. Obrigado. Êxodo, capítulo 13, 3. Pode abrir aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, aí, o seu telefone, onde você tem o texto bíblico. Abra aí agora em Êxodo, capítulo 13. Quero ler 2 versículos para você, 17 e 18. Você que está me assistindo pela internet, Deus é Espírito, não é? Deus não está limitado a um lugar apenas. E Deus quer te visitar aí do jeito que Ele vai e já está nos visitando aqui. Deus te abençoe. Receba essa palavra aí no seu coração também. Né? Amém. Não é? Você crê que Deus fala, filho? Amém. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus? Amém? Você sabe a diferença? Porque tem pessoas que creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Conter no seguinte sentido: tem partes que são, mas tem partes que não são. Mas nós cremos que a Bíblia é, toda ela de capa a capa, amém? Essa é um fundamento da nossa fé. E Êxodo 13, no versículo 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Amém? Eu quero falar hoje para você de algo que talvez a gente perca um pouco de vista. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, né, que vale a pena andar no caminho de Deus, na direção de Deus. Mesmo quando a coisa não esteja tão clara para você. Quero usar esse texto como inspiração, então, para te dizer o seguinte: a gente lê e, à primeira vista, a gente pode achar esquisito. O que estava acontecendo? O povo de Israel era escravo lá no Egito, você se lembra. Foram mais de 400 anos de escravidão. E um dia, não é, o povo sofria, o povo começou a clamar a Deus, clamar, e Deus ouviu o clamor do seu povo, como Ele ouve o nosso clamor. E Deus levanta então um profeta, um homem dele, chamado Moisés. Você conhece a história. E Moisés então se torna um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Você lembra disso? Você lembra que houve as 10 pragas, os 10 juízos de Deus, e o povo então sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho. Lembra disso? A pé enxuto. Você crê nisso, filho? Você crê que Deus faz mar abrir e o povo passar? Amém? Amém? E eles então chegam do outro lado. E esse texto é exatamente depois que eles chegam do outro lado. A Bíblia diz: tendo Faraó deixado o povo ir, ou seja, que eles já estavam livres, né? A Bíblia diz assim: Deus não os levou
pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto. Deus disse que ia tirá-los da escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Mas Deus não mandou eles pelo caminho mais perto. Por que será? A Bíblia diz, vou ler de novo para você, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. A gente lendo isso aqui pode parecer uma incoerência, né? Por que Deus não escolheu o caminho mais curto e escolheu um caminho mais longo? O tempo todo, quando a gente tem que deslocar de um lugar para o outro, a gente sempre tenta fazer o caminho mais curto. E o pior é que Deus não só não usou o caminho mais curto, como mandou o povo para o deserto. Deserto não é lugar bom. Ninguém gosta de ir para o deserto. Porque deserto é um lugar difícil da gente ficar. Deserto é um lugar quente. Deserto é um lugar que muitas vezes falta água, é desconfortável. E havia uma multidão. Alguns estudiosos dizem que chegaria a ter ali em torno de 1,5 milhão de pessoas. Se você tiver o cuidado, muitas Bíblias, né, tem a saída do povo, tem um mapa. Se você olhar lá pelo mapa, você vai ver, não é? É mais ou menos como se você virasse e falasse assim, ó, vamos para São Paulo? Ok, de carro, vamos. E aí você pega a estrada para Vitória e fala assim, não, eu vou dar uma voltinha ali em Vitória, depois eu desço e vou para São Paulo. Não é? É como se você estivesse dando uma volta para chegar no lugar onde você precisaria chegar. Por que Deus fez isso? A Bíblia diz que Deus fez para evitar o caminho dos filisteus. O texto, você lembra que eu li falando isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Achando vocês meio assim, meio fracos hoje? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Por que não levou pelo caminho dos filisteus? O texto fala, para que, se eles fossem para o caminho dos filisteus, eles iam ter que guerrear. E Deus falou, se eles tivessem que guerrear naquele momento, eles acabariam voltando para o Egito. Por isso, Deus os mandou para outro caminho e mandou-os para o deserto. Eles ainda não estavam preparados para a guerra, mas Deus os mandou para o deserto e Ele tinha um propósito a fazer isso. O que eu estou querendo dizer nesse começo, nessa introdução que eu estou fazendo, é que muitas vezes a gente não entende os caminhos de Deus. Muitas vezes a gente acha as coisas estranhas. Muitas vezes a gente acha que está muito longe, muitas vezes a gente acha que está muito demorado. Mas Deus é um Deus que tem propósito para tudo. Por que não mandou pelo caminho dos filisteus? Porque naquele momento, se eles tivessem que guerrear, eles não iam suportar. Porque era uma nação que tinha acabado de sair de escravidão. Eles não sabiam pegar numa espada, eles não sabiam pegar numa arma, eles não sabiam fazer nada. Por que os mandou para o deserto? Vamos lá então, Deuteronômio capítulo 8, abra sua Bíblia lá. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, lá no Velho Testamento. Depois de Êxodo é Levítico, depois de Levítico é Números, e aí vem Deuteronômio. Capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, tem um texto aqui que você devia gravar, marcar, decorar, não é? Deixar muito claro para você. O texto diz assim, versículo 2, 8, 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los,
e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês e seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Amém? Olha para mim um minutinho. Quando Deus os mandou para o deserto, Deus tinha um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui essa noite. Deus tem propósito para você, para a sua vida. Deus diz aqui, por que os mandou para o deserto? Ele falou assim, Deus os fez andar pelo caminho do deserto esses 40 anos para prová-los, para humilhar vocês, para saber o que estava no seu coração. Por quê? Porque é no deserto, porque é na dificuldade que o nosso coração se expõe. É nessa situação que a gente vê o que está no nosso coração. Deus sabia o que estava no coração deles? Sabia. Quem que precisava saber o que estava no coração deles? Eles mesmos. E o que tinha no coração deles? Você, estudando, né, a saída do povo do Egito, você vai ver que no coração deles tinha era incredulidade, tinha era ingratidão, tinha era rebelião, tinha era idolatria. E Deus falou, eu mandei vocês ir para o deserto, vocês tiveram fome, mas eu cuidei de vocês. Você sabia que durante aqueles 40 anos, todo dia, todos os dias, chovia comida do céu? Quer dizer, eu vou explicar isso com mais detalhe daqui a pouco, mas chovia. Eles acordavam de manhã, tinha comida para eles, prontinha. Era o maná. Você sabia que durante 40 anos a roupa deles não gastou, o sapato deles não gastou? Se você tivesse uma fábrica de sapato lá, sabe o que ia acontecer com você? Você não ia vender nada, porque sapato lá não gastava. Se você tivesse uma fábrica, uma loja de roupa, você estava lascado, você não ia vender nada. Se bem que eu não sei, que tem umas meninas que gostam assim de comprar um pouquinho mais, mas talvez você ficasse quebrado, porque a roupa não gastou, o sapato não gastou, os pés não incharam, porque Deus cuidou deles durante 40 anos. E é isso que muitas vezes a gente perde de vista, porque muitas vezes estamos passando por uma situação difícil, estamos passando por deserto, e nos esquecemos que Deus está cuidando de nós. Deus está vendo. Não acha que porque você está num deserto, Deus deixou de olhar para você. E Ele fala no fim aqui do texto que eu li para vocês, saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, e você pensa, não precisa responder oralmente, mas pensa e vê aí no seu coração. Você percebe a disciplina de Deus em você, na sua vida? Toma cuidado, filho, porque se você não percebe Deus te disciplinando dia a dia, talvez você não seja filho de Deus. A Bíblia fala isso em Hebreus 12. Fala, se você está sem disciplina, você é bastardo. Por quê? Porque Deus fala que Ele nos disciplina. E muitas vezes a maneira de Deus nos disciplinar é mandar a gente para um deserto. Você passar umas lutas lá, para Deus mostrar o que está no seu coração. Às vezes seu coração está cheio de inveja, de idolatria, de ingratidão. Talvez nós sejamos como aqueles homens que estavam no deserto, Deus cuidando deles, mas eles reclamavam. E chegavam muitas vezes a dizer para Deus, ai que saudade do Egito. Você tem saudade do mundo? Cuidado, talvez você não seja filho de Deus. Porque eles queriam voltar para o Egito. Como escravos. Eram escravos, estavam livres e queriam voltar a ser escravos. Você quer voltar a ser escravo? Às vezes você gosta de andar na prisão do Satanás,
Às vezes você gosta de ficar comendo, né, o que ele oferece para você. Deus provou aquele povo. Então, quando Deus, isso é muito importante, é o centro da mensagem. Quando Deus, então, ao invés de usar o caminho mais perto, mais curtinho, Deus faz eles darem uma volta e manda eles para um lugar difícil, Deus estava no controle. Deus estava disciplinando. Deus estava ensinando. Deus estava cuidando deles. Quem tem filho pequeno aqui, muitas vezes tem que disciplinar, até batendo nele. Nenhum pai gosta de fazer isso, mas às vezes é necessário. Se a gente não disciplina os nossos filhos, nós ensinamos mal a ele. A Bíblia fala, né, que nós precisamos corrigir o nosso filho quando necessário. Assim como a Bíblia diz que Deus nos corrige quando necessário. E se nós somos filhos, você pode saber, Deus vai nos corrigir. Entendeu isso? Amém? Nós temos muita luta em entender o caminho de Deus. Nós temos muitas lutas em vivenciar os caminhos de Deus. Aliás, nós vivemos um problema, às vezes, no meio da igreja. Como tudo hoje está se tornando descartável, não é? É copo descartável, é plástico, prato descartável, é barbeador descartável, tudo é descartável. A maioria de nós quer viver também um evangelho descartável. A maioria de nós quer um Deus descartável também. Por causa das nossas raízes espirituais, por causa da idolatria, nós fomos levados a um sistema de barganha, a um sistema em que eu vou, ofereço alguma coisa, recebo o que eu quero e vou embora, tchau. E nós esquecemos que o cristianismo é relacionamento. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu casei com a Silvia, 34 anos atrás, ela tinha, os mais novos aqui nem vão saber do que eu estou falando, mas ela tinha um Chevette 0 quilômetro, marronzão, chique demais. Quem aqui lembra de Chevette? Muita gente até, né? Pois é, ela tinha um Chevette 0 quilômetro. 4 portas, era o único de Belo Horizonte. Imagina que se um dia ela me ouvisse falar, sem eu saber, é claro, que eu estava casando com ela só por causa do Chevette. Você acha que ela casava comigo? De jeito nenhum. Ninguém casa assim. Não é? Se você é uma moça, ou mesmo moço, você é uma moça rica, e descobre que o cara está querendo casar com você só por causa da sua grana, você não vai casar com ele. Você pode gostar dele demais, mas você não vai casar. E nós fazemos exatamente isso com Deus. Nós fazemos. Deus, eu vou te aceitar aqui, eu vou querer você, mas só pelo que você dá. Aí na hora que você me der, eu divorcio de você, agora não quero mais. E a gente quer viver um evangelho instantâneo. E não é esse o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é que a gente tenha uma vida com Ele. É um caminho com Ele. Eu caminho com Jesus há 33 anos. É uma vida. E eu vou caminhar até eu morrer. Eu não penso assim, não, daqui a pouco não, é um relacionamento contínuo. Até hoje eu sou disciplinado, até hoje eu aprendo. Se tiver alguém aqui que fala assim, eu não preciso aprender mais nada, me avisa que eu vou ligar lá para o cemitério da colina e pedir já para encomendar o seu velório e a sua sepultura, né? O seu sepultamento. Você já pode morrer, filho, não é? Eu estou aprendendo todo dia. Deus tem trabalhado na minha vida. E a gente percebe Deus agindo ao longo do tempo. Nós precisamos andar em obediência, nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender que os caminhos de Deus são perfeitos e são bons. Então, quando a gente lê um texto desse assim, ele mexe conosco, porque parece uma contracultura. Eu quero tudo rápido, eu quero tudo agora, eu quero tudo nesse momento. É tudo. Hoje os casamentos são descartáveis. As pessoas casam, daí 5 minutos já quer separar. Porque não está me atendendo, porque não está cumprindo
os meus desejos. Nós vivemos numa sociedade altamente hedonista, que só olha para prazer, 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 e as pessoas estão cada vez mais vazias, 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 precisando de Deus. Mas por quê? Porque não anda com Deus. Então, essa noite é um convite a você andar com Deus, a você entender que os caminhos de Deus são melhores. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece correto, mas no final conduz à morte. Cuidado, eu falo isso para minha filha direto. Cuidado, filha. Há caminhos que ao homem parece correto, mas o fim dele é caminho de morte. Lá em Isaías 55, no verso 8, Deus fala assim: porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Cuidado, filho, porque tem caminhos que não são de Deus, embora muitas vezes pareçam o melhor caminho. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Nem sempre o caminho mais rápido é o melhor. Está entendendo? Então, falando tudo isso, eu quero te falar que se você optar por andar com Deus, se você optar por ter uma vida com Deus, eu vou pegar aqui desse texto aqui da saída do povo do Egito e vou falar de 3 coisas que podem e que vão acontecer na sua vida, se você fizer essa opção, uma opção de obediência, uma opção de andar com Deus, mesmo que muitas vezes você não entenda tudo. Eu tenho coisas na minha vida que eu não entendo, até hoje eu não entendo tudo, mas não tem problema. Eu ando com Deus assim mesmo. Então eu vou te falar de 3 coisas que vão acontecer na sua vida. Primeiro, eu queria que você lesse comigo, volta lá para Êxodo 13, né? Logo adiante, quando Deus manda então eles pelo caminho do deserto. Olha as coisas que Deus faz com eles quando eles vão pelo caminho do deserto. Você encontrou Êxodo 13? Amém? Amém? Está animado a continuar aí? Amém? Vocês estão calados demais hoje, então não? Então não, né? Então, pega aí Êxodo 13, no versículo 21 diz assim: o Senhor ia diante deles. Diga, o Senhor ia diante deles. Diga de novo, o Senhor ia diante deles. Aí diz assim: durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna da nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Querido, eu não sei se você crê na Bíblia mesmo para valer, mas olha o que o texto está dizendo. O povo, então, foi para o deserto. E a Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles. Eu não sei se existe algo que pode dar mais segurança para nós do que isso. Eu saber que o Senhor está na minha frente. E a Bíblia diz que, de dia, vinha uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo, para alumiar, de tal forma que na presença de Deus eles caminhavam de dia e de noite. Então, uma das 3 coisas que vai acontecer com você, a primeira, é que o Senhor vai te guiar. Você entende que se você obedecer, você entende que se você quiser andar no caminho de Deus, Ele tem um compromisso de te guiar. Ele vai guiar. Olha que coisa maravilhosa, vinha uma coluna de nuvem durante o dia, ficava sobre a congregação. Depois você lê o texto com mais detalhe, a Bíblia fala o seguinte, que quando Deus queria que o povo andasse, a nuvem caminhava. Quando Ele queria que o povo acampasse e parasse, a nuvem parava. E, durante a noite, a nuvem era substituída por uma coluna de fogo. Ou seja, a noite tinha luz. Simbolicamente falando, não é? De dia é quando está tudo bem. De noite é quando está tudo difícil. Mas mesmo à noite, mesmo quando está tudo difícil, o Senhor ilumina o nosso caminho, porque Jesus é a luz do mundo, amém? Amém.
Nós não precisamos andar em trevas, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo e Ele nos guia. Crente, povo de Deus, anda com Jesus de dia e de noite. Povo de Deus, crente, gente que é de Jesus, não anda com Jesus um pouco, depois dá um chega para lá nele e sai, e depois volta e sai e volta. Não! O texto diz de tal forma que eles andavam de dia e de noite na presença de Deus. Amém? Amém? Eu falei aqui no começo do culto, não sei se você já tinha chegado. Você crê que Jesus é vivo? Amém. Quando eu pergunto isso, todo mundo fala amém, né? Até quem não crê em Jesus fala. Mas se você crê que Jesus está vivo, algo tem que mudar em você. Porque quem é vivo fala. Sim ou não? Sim. Quem é vivo ouve. Quem é vivo toca. Quem é vivo anda. Então, por que você não se relaciona com Jesus? Por que eu não me relaciono com Ele? Ele está vivo. Ele é uma pessoa. Ele ressuscitou. Só Jesus ressuscitou. Deixe os mortos em paz. Só Jesus ressuscitou. Amém? Então, a primeira coisa que Deus quer falar para nós, né, é que Ele nos guia. Como Ele guiou o povo no deserto. No Salmo 86, no verso 11, não precisa abrir não, o salmista fala assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. Amém? O salmista queria uma coisa: andar no caminho de Deus. O caminho de Deus, às vezes, é deserto. Filho. Teve um dia, nessa história, nesses 40 anos no deserto, que Moisés subiu ao monte, foi quando ele pegou as tábuas da lei, né? Foi quando vieram os 10 mandamentos. Moisés ficou 40 dias no monte. E o povo começou a reclamar, falou: esse Moisés sumiu, esse cara desapareceu, ele nunca mais vai voltar. E eles fazem, então, um bezerro de ouro. E começam a adorar aquele bezerro de ouro. Vocês lembram dessa história, não lembram? Sim ou não? Lembra, né? Vocês lembram aí, né, pessoal, da intercessão? Porque o pessoal da intercessão tem que lembrar disso, tem que saber isso, né? Pois é. E aí, Deus fala com Moisés: desce do monte, porque o povo se prostituiu. E Moisés desce, e Deus fica muito triste com aquela história, não é? Acontece um tanto de coisa, e aí está na hora do povo voltar a caminhar. E Moisés vai orar a Deus, e ele fala assim: Deus, eu sei que o Senhor vai nos levar para a terra prometida, mas eu queria saber uma coisa. Deus: pois não, meu filho, o que você quer saber? O Senhor vai conosco? Deus falou assim: esse povo é um povo de dura serviço, é um povo muito duro. Eu vou mandar meu anjo com vocês. Aí Moisés falou com ele assim: se o Senhor não for conosco, não me tire desse lugar. Sabe o que Moisés estava dizendo? Eu prefiro ficar num deserto com o Senhor do que numa terra prometida, onde mana leite e mel, sem o Senhor. Aleluia. A Bíblia fala que quando José do Egito, o José, né, o famoso José do Egito, estava na prisão, o cara estava numa prisão. O cara foi vendido como escravo, foi acusado falsamente, foi parar numa prisão. A Bíblia tem um versículozinho lá que faz toda a diferença. Na prisão, a Bíblia diz assim: e Deus era com José na prisão. Isso faz toda a diferença. Andar na presença de Deus é a melhor coisa que pode ter. Então, se você decidir andar com Deus, Deus vai guiar você. Amém? Isso traz segurança para nós. Segunda coisa, quero ler com você Êxodo 16. Leia aí.
Segunda coisa que vai acontecer. Êxodo 16:15 diz assim. Posso ler? Está logo aí na frente, Êxodo 16:15. Diz assim: vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homer por cabeça. Segundo o número das pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medido com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Olha para mim, imagina uma multidão, como eu disse, alguns historiadores dizem que tinha ali em torno de 1,5 milhão de pessoas, tem alguns que dizem até mais, que poderia ter ali no meio deles 3 milhões de pessoas. Mas vamos ficar com um número menor, 1,5 milhão de pessoas caminhando pelo deserto. Como é que esse povo ia comer? Você sabe que no deserto não tem supermercado, não tem padaria, não tem McDonald's, né? Eles saíram até com um pouco de dinheiro do Egito, mas não tinha lanchonete. Não dava para parar e ficar cozinhando ali, né? Eu vou fazer uma lasanha, vou fazer um churrasco hoje. O pessoal aqui da Rede Dínamos gosta muito de churrasco, boi no rolete, não dava para fazer essas coisas, né? Mas o povo precisava comer. Como que eles comeram? A Bíblia diz que a cada manhã, todo dia de manhã, tinha à disposição deles, tinha chovido, tinha caído, tinha vindo do céu o maná. Esse nome foi dado porque quando eles viram a primeira vez, eles falaram: o que é isso? Maná. Comida. Você crê nisso, filho? A Bíblia fala que Deus sustentou esse povo no deserto durante 40 anos, dando comida para eles do céu. Vinha comida do céu. E cada um colhia o quanto podia comer. Aqueles assim, né, mais cheinhos assim, ou mais, né, eles podiam colher um pouquinho mais, os outros colhiam um pouquinho menos. A Bíblia fala que não sobrava, não faltava, era a quantidade para cada um, suficiente para eles se alimentarem durante o dia. Mas tinha uns lá, muito parecido com nós daqui, que eles ficavam assim meio preocupados. E eles falavam assim: será que amanhã vai ter? Será que vai sobrar? Não tinha geladeira para guardar. Aí aquilo que depois que eles colhiam se derretia, sumia. Então, uns lá deviam coçar a cabeça assim e falar: e se amanhã não tiver? Aqueles mais espertos, sabe? Que falam assim: eu vou garantir o meu, o resto que se vire aí. E alguns fizeram o quê? Colheram, esconderam e guardaram para o outro dia. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Vocês leram? Estragou. Diga assim: deu bicho. Diga assim: ficou bichado. Ficou bichado, deu bicho. O que isso fala para você? A gente é tão preocupado, a gente é tão ansioso.
Deus queria gerar naquele povo não só a confiança da provisão. Então, o segundo ponto, o primeiro ponto é que Deus vai te guiar. O segundo ponto é que Deus vai dar para nós a provisão. Deus vai dar para nós a provisão. Deus queria gerar naquele povo uma coisa que se chama dependência. Você depende de Deus para tudo? Quando você vai procurar um namorado, uma namorada, você ora e depende de Deus? Estava conversando com uma moça outro dia. Falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Pois não. E a gente começou a orar. E eu percebi, falei, o problema é com o namorado, não é? É com o namorado. Então me conta a história. Não sabe o que é? Porque tem um rapaz na igreja, que um dia ele chegou para mim e falou assim, Deus me falou que você é minha esposa. Você tem que casar comigo. Eu falei, é sim, foi assim na lata? É. E ele fica me pressionando, pastor. Todo dia que eu encontro com ele no culto, ele fala, você é minha esposa, você tem que casar comigo. E aí teve um dia que ele virou para mim e falou assim, você está desobedecendo a Deus, você tem que casar comigo. Eu falei, filho, eu não vou nem orar, sai fora que é rabo de foguete. Assim. Não é assim que funciona. Eu falei, se Deus falou com ele, deixa Deus falar com você. Cara, todo enrolado, todo esquisito. Não é assim que funciona. Eu falei, filha, você precisa sentir paz no seu coração. Você precisa depender de Deus, buscar em Deus uma direção. Por que que colher o maná para o dia seguinte bichava? Por quê? Pensa nisso, filho. A Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. As coisas do passado, do Antigo Testamento, vieram para nós como figuras, para trazer ensino, princípios espirituais para nós. O que Deus queria gerar no coração daquele povo é algo que se chama dependência. Pode ficar em paz, porque no dia seguinte vai ter maná. E pode ficar em paz, que no dia seguinte do seguinte, vai ter maná. E no dia seguinte, do seguinte, vai ter maná. Não precisa esconder, não precisa ficar com medo, porque Deus cuida de nós. Assim como Deus dirigia aquele povo de dia e de noite, Deus cuidava daquele povo, trazendo provisão. Ele é o Jeová Jiré, o Deus de toda provisão. Isso não significa nos dias nossos que a gente não tem que trabalhar, que a gente tem que ficar em casa, que vai chover maná. Não é isso. O princípio que Deus estava ensinando para eles. Quando eles entraram na terra prometida, depois você lê no livro de Josué, quando eles entraram na terra prometida, não choveu mais maná. Por quê? Porque não precisava. Agora eles já tinham terra, eles podiam plantar, eles podiam comer, eles podiam ter uma vida normal. O princípio do maná é que Deus cuida de nós. Você entende isso, filho? A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu fizer um apelo aqui e pedir para vir quem está ansioso, eu acho que nem vai caber aqui na frente. A Bíblia está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, sejam as suas necessidades conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4. O cara não precisava assim, será que amanhã vai ter? Será que amanhã vai ter? Ai meu Deus, eu não vou nem dormir direito. Ai, esconde um pouquinho aí. Não precisava, por quê? Porque ia ter. Deus falou, vou dar maná para vocês. Todo dia vai ter um maná. Não precisa esconder. Escondia, guardava para o dia seguinte, dava bicho. Dava bicho. Você entende esse princípio, filho? Amém? Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente está invertendo muita coisa. Né? A gente busca as coisas e deixa o reino de Deus em segundo lugar.
E Jesus está falando exatamente o contrário. Amém? Então, primeiro, diga assim comigo: o Senhor nos guiará. Segundo, o Senhor nos dará provisão. Diga, o Senhor nos dará provisão. Posso ir mais um, para a gente encerrar? Amém? Quem está feliz, dá glória a Deus. Dizem, né, os especialistas que falam, que ensinam para aqueles que dão palestras, que pregam, que falam, que a gente nunca pode falar quando está pregando, nunca, não se deve falar isso nunca. Está entendendo? Né? Mas eu vou perguntar, você está entendendo? Está entendendo, filho? Eu acho que ninguém está entendendo, então. Misericórdia, me ajuda, Senhor, a comunicar melhor. Vamos para o 3, então? Vamos? Está entendendo, irmão? É, glória a Deus. Êxodo 16 ainda. Nós paramos no 21, não foi? Não foi, gente? Então, vamos ler agora o 22 até o 25. Podemos ler? Sim? Então, vamos lá. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhe ele: isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei. O que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobejar, separai-o, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, e nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Aí agora avacalhou tudo, né? Avacalhou ou não? Avacalhou. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei: Deus, não estou entendendo nada. Por isso que eu perguntei se você está entendendo até aqui. Está entendendo até aqui? E a partir daqui, né? Olha que coisa mais engraçada. Vamos imaginar que era no domingo. No domingo, se eles colhessem maná e guardassem para a segunda, o que acontecia? Diga assim: bichava. Bichava. Se na segunda colhesse para a terça, se na terça colhesse para a quarta, se na quarta colhesse para a quinta, se na quinta guardasse para a sexta, mas na sexta guardava para o sábado e não bichava. E aí? Por que isso? É coisa de Deus, é. É coisa de Deus. Primeiro, Deus quer gerar em nós, né, quer que a gente entenda que Ele vai nos guiar. Segundo, que Ele vai nos dar provisão. E terceiro, o que está por trás disso? O Senhor nos capacitará. Ah, pastor, aí eu não entendi nada, você me desculpa, mas o que isso tem a ver com capacitação? Na sexta-feira, eles podiam colher o maná em dobro. Comia a porção da sexta, guardava a porção do sábado, e aquela porção, só no sábado, ela não dava bicho. O que o sábado é na Bíblia? Diga assim: dia do descanso. Sábado significa descanso, né? Você conhece a história no Velho Testamento. Sábado era o dia do descanso. O povo judeu não trabalhava, não fazia nada. Se a gente trouxer isso para o nosso tempo, o princípio, né? Se a gente pensar como sábado o dia do descanso, a gente pode considerar, né, que sábado é aquele dia que nós vamos entrar no descanso. É aquele dia que nós vamos entrar no gozo do Senhor. É o dia, né? A Bíblia fala: não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Se eu olhar para os anos, para as eras assim, o sábado é o dia do descanso, é o dia que eu vou estar para sempre com o Senhor. Amém? Então, a sexta-feira é o dia anterior ao sábado, ok? Ok, né? Não precisava nem falar isso.
que a sexta-feira significa? A sexta-feira significa últimos dias. A sexta-feira significa aquele momento que está se aproximando do fim. A sexta-feira significa os dias próximos à vinda de Jesus. Porque quando Jesus voltar e levar a sua igreja, começa o sábado. Então, nós entendemos que nós vivemos uma sexta-feira. Nós vivemos os últimos tempos. Nós vivemos dias muito próximos da vinda do Senhor. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? E a Bíblia diz assim, por exemplo, em 2 Timóteo 3,1, não precisa abrir não, ele fala assim, que em 2 Timóteo 3,1 fala, nos últimos dias serão dias difíceis. São dias como os que nós estamos vivendo, dias difíceis. O mundo está virando de cabeça para baixo. As coisas estão cada vez mais confusas, mais doidas. A volta do Senhor está cada vez mais próxima. 1 Timóteo 4,1, Paulo fala assim, saiba que nos últimos dias muitos abandonarão a fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os últimos dias são dias difíceis. Que ensino que isso traz para nós, então? Que na sexta-feira, que são, então, tempos difíceis, você e eu podemos e temos direito de colher uma porção dobrada. Não ouvi nenhum amém. Nenhum glória a Deus. Isso significa o quê? Que naqueles dias difíceis, que é esse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor nos capacita a viver nesse tempo, nos dando o quê? Porção dobrada. Quando Elias foi arrebatado, e Eliseu, então, assumiu o seu lugar, eles viviam um tempo muito difícil. E aí Eliseu vira para Elias e fala assim, Elias vira para Eliseu e fala assim, o que você quer de mim? Fala antes de eu ser arrebatado, antes de eu ir embora. Ele falou assim, eu quero, o quê? Quem lembra? Porção dobrada do teu espírito. Vocês estão entendendo? Porção dobrada. Porque para viver naqueles dias difíceis de Eliseu, ele precisava de uma porção dobrada. O que esse texto ensina para nós é que nos últimos dias, nesses dias difíceis, Deus te capacita. Deus te capacita, toda capacitação, toda suficiência veio de Deus. Você está sendo tentado, Deus te capacita a vencer a tentação. Está sendo assaltado por espíritos malignos, Deus te capacita a resistir e mandar eles embora no nome de Jesus. Está passando por lutas e dificuldades, está vivendo no deserto, Deus cuida e te capacita a viver esse tempo de deserto. É isso que significa, te dando uma porção dobrada. Mas nós precisamos andar nos caminhos de Deus. Evangelho, querido, é uma vida. Evangelho não é uma coisa pontual. Não pensa que evangelho é você vir nessa igreja aqui na quinta-feira, ouve uma mensagem e vai embora. Você vem aqui e fala, Jesus, estou me apresentando, aí você vai embora, tchau, até semana que vem. Isso não existe. Eu falei aqui outro dia, eu sou casado, não sei se foi aqui que eu falei, né? Eu acabei de falar aqui, sou casado com a Silvia. Imagina se um dia eu virasse para ela e falasse assim, ó, então tchau, estou indo trabalhar, volto semana que vem. Você, onde você vai? Não vou a lugar nenhum não, vou ficar por aqui mesmo. Oh, mas você vai ficar uma semana sem vir em casa? Eu resolvi. O que ela vai achar? Eu não gosto de casa, eu não gosto de mim, não gosto da minha filha. Não vai em casa. Vou ficar um mês dentro de casa, mas não me dirijo a ela, não converso com ela, não bato um papo, não falo nada. A gente às vezes faz isso com Deus. Mas Deus está nos chamando, não é para ter um relacionamento esquizofrênico, um relacionamento distante. Deus está chamando para a gente andar com Ele. Para andar no caminho, na vontade, na obediência.
E Ele está dizendo para nós, se você andar comigo, primeiro, eu vou te guiar. Ele vai nos dar a instrução. Mesmo que você esteja num deserto. Segundo, Ele vai cuidar de você com provisão. Mesmo que você esteja no deserto. Mesmo que pareça para você impossível. Como é que Deus pode dar comida para 1,5 milhão de pessoas no deserto? Ele faz chover maná, filho. E terceiro, Ele vai te capacitar a viver dias difíceis. Porque os dias são maus mesmo. Mas Deus nos capacita. E no Novo Testamento, que capacitação é essa? É a unção, é o poder, é a capacitação que vem do Espírito Santo do Senhor. Deus virou para a sua igreja lá, quando Ele havia ressuscitado, né? E foi assunto aos céus, Ele falou assim, não saiam de Jerusalém, fica lá, permaneça lá, até que, diga assim, até que, diga, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles receberam, né, no dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, a unção de Deus veio sobre eles. E aí, meu filho, aquele povo ali, poucas pessoas, devia ter ali umas 120 pessoas, transformaram o mundo com a pregação do Evangelho. Porque o Senhor os capacitou. Você crê que Deus capacita? Então não sai, muitas vezes você fica dizendo, ai, eu não estou aguentando mais, eu já estou assim. Não fica assim, filho. Você pode até estar, eu não estou dizendo para você ser fingido, se você está, fala que está. Mas lembra que Deus capacita. Que Deus nos capacita. Deus nos capacita a resistir o mal. Deus nos capacita a falar não, na hora que precisa falar não. Eu falei para aquela moça que eu mencionei aqui, eu falei, quando ele chegar para você e falar assim, porque você tem que casar comigo e ficar te pressionando, te dou duas alternativas, né? Ou você já dá uma na canela dele de uma vez, fala, ó, para com isso, né? Sai fora, ou então você manda ele vir conversar comigo, que eu converso com ele direitinho, não tem problema não, pode mandar, falei com ele, fala com ele assim, eu quero que você converse com o meu pastor, né? Manda ele conversar. Então, assim, é uma capacitação, por quê? Porque aquele cara, ele está dominando, ele está influenciando, porque ela quer namorar, né? Ela quer ter uma pessoa, é um direito, é lícito, ela é uma mulher solteira, pode, não tem problema nenhum, né? Mas não daquele jeito. Então, Deus nos capacita a falar não, na hora que tiver que falar não. Na hora que alguém quiser te subornar, ou levar você para fazer alguma coisa indevida, Deus te capacita. E você clama a Deus, e você fala, Deus, eu não quero fazer. E Deus te capacita, e Deus te abençoa a resistir o mal, a falar não na hora que tem que falar não, a falar sim na hora que tiver que falar sim. Amém? Você está me entendendo, filho? Então fica de pé. Falei demais. Falei demais. Vamos orar, filho. Talvez você, essa noite, queira dizer para Deus, nossa, tem um relojão ali na minha frente, agora que eu vi ele. Talvez você, nessa noite, queira fazer um pacto, um acerto com Deus, dizendo para Ele, Deus, eu quero andar com você. Ainda que eu não entenda, ainda que muitas vezes eu esteja no deserto. E às vezes você está passando por luta aí, você está andando com Deus, está fazendo a vontade dEle, está aí com alguma luta. Então vem aqui para frente para a gente orar, se você precisa orar nessa hora, nós vamos ter um tempo aqui de oração, de ministração. Vem, pode vir aqui para frente. Se você quer dizer para Deus, Deus, eu quero andar contigo mesmo, eu quero mudar minha postura, sei lá, o que você quiser, Eu quero dizer para você nessa noite, vale a pena andar com Deus, vale a pena andar na direção de Deus. Ainda que pareça doloroso e difícil, é melhor andar segundo a palavra dEle.
andar segundo a direção dEle, a direção que Ele tem dado para nós. Se você se dispõe a andar nos caminhos de Deus, se você se dispõe a andar na vontade de Deus, Ele vai te guiar, Ele vai dar provisão, Ele vai te capacitar para as batalhas da vida. Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Começa a orar a Deus e falar com Ele. Começa a falar com Ele. Não conversa agora não é? Deixa aí o seu irmão, a sua irmã, ficar livre aí. Deus é o Deus que cuida de nós. Deus é o Deus que cuida de nós. Ele cuida nos guiando. Ele cuida trazendo provisão. Ele cuida capacitando. Nós somos fracos, somos mesmo. E quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Porque é o Senhor que nos capacita. Não é? O Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, deixa Deus te ajudar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus te visitar aí nessa noite. Abre o seu coração para Deus aí agora. Pessoal da intercessão, né? Fica aí. Fica à vontade, pode rodar, rodear, pode ficar aí à vontade. Se você quiser ministrar sobre alguém, né? Abre o seu coração para Deus nessa noite. Às vezes você está ansioso. Tem muita gente aqui ansiosa. Deus está falando, não andeis ansiosos. Deus quer cuidar de nós. Então fala, Deus, o Senhor cuidou do povo lá no deserto. O Senhor fez chover lá, maná. Faz chover aqui, Deus. Faz chover, manda trabalho para mim. Manda as condições, Deus. O Senhor é o Deus que cuida, que abre as portas. O Senhor é o Deus que guia. Deus, eu estou sem direção, não sei o que eu devo fazer. Eu estou perdido. Então Deus vai te guiar, filho, porque Ele é que diz, é uma promessa dEle. Deus, eu estou fraco. Eu estou caindo toda hora. Eu estou com dificuldade para resistir o mal. As coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, Deus. Oh Deus, eu não quero ceder. Então, deixa Deus te capacitar aí, filho. É hoje, Deus capacita, você crê nisso, amém? Então eu queria ouvir você orar, filho. Não ore em silêncio, não. Não precisa gritar, né? Nem falar alto, mas ora, abra a sua boca e ore. Ore a Deus. Ore a Deus. Deus olha para nós aqui nessa noite, Pai. Olha para nós, Deus. Nós queremos, Deus, andar nos teus caminhos. Aliás, o Senhor está falando para nós que vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Mesmo num deserto, mesmo numa situação difícil, mesmo no meio do mar, como estavam os seus discípulos. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, ainda assim nós queremos andar contigo. Pedro falou, só tu tens as palavras de vida. Nós queremos estar na tua presença. Nós queremos nunca sair da tua presença. Nós não queremos nunca tomar decisões de qualquer maneira, sem consultar a Ti. Oh Deus, então eu estou te pedindo, nós estamos clamando agora e pedindo. Oh Deus, traz agora, Deus, direção para as vidas aqui. Tem muita gente aqui, Deus, confuso. Nós resistimos todo espírito de confusão. Você fica livre agora, filho, para você poder ter a direção de Deus para a sua vida. Recebe agora a revelação. Recebe revelação em relação a relacionamento. Recebe revelação em relação a trabalho. Recebe em relação aos seus filhos, à sua família, o que fazer, o que deixar de fazer. Recebe instrução de Deus, porque Deus é quem nos guia, Deus é quem nos direciona, no nome de Jesus. Recebe provisão também, porque Deus é o Deus de toda provisão. Ele é o Jeová Jiré, Ele é aquele que abre os nossos caminhos, Ele é aquele que abre as portas, Ele é aquele que, se precisar, faz chover maná do céu. Então, Deus, nós estamos pedindo para o Senhor abençoar, para o Senhor fazer um milagre aqui, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós estamos pedindo, Deus, um milagre da cura também. Tem gente aqui enfermo, Deus. Tem gente aqui sofrendo com enfermidade. Na autoridade do nome de Jesus, nós mandamos que essa enfermidade saia, vá embora no nome de Jesus. Porque isso é provisão do Senhor também.
porque a enfermidade está atrapalhando a gente, está impedindo a gente de andar contigo. Por isso, Deus, nós abençoamos no nome de Jesus, pedindo também, Deus, que venha a capacitação do alto, a capacitação do alto. Receba aí a capacitação do alto, receba o entendimento de Deus, receba o poder de Deus para dizer não, receba o poder de Deus para dizer sim na hora que precisa dizer sim, no nome de Jesus. Receba o poder de Deus para vencer o mal, vencer as tentações. Receba o poder de Deus para ser testemunha, receba o poder de Deus, receba a ousadia para ser testemunha, para liderar. Receba o poder de Deus no nome de Jesus, para enfrentar os dias maus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, abençoa os teus filhos, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Você diz amém, filho? Amém, glória a Deus, não é? Você fica à vontade, tem um grupo aí de vermelho, esse grupo de vermelho que está com esse colete vermelho, eles são da intercessão, e se você ainda quer uma oração, se você precisa de algo assim, mais específico que você queira, procure um deles, não é? Ele certamente vai orar e vai ministrar sobre você, amém? Dá glória a Deus, filho? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus, amém. Irmãos, boa noite, só um minutinho de atenção para vocês. Esse homem é o nosso pastor, ele é o pastor, a palavra de Deus fala que o pastor entra pela porta e ele dá a sua vida pelas ovelhas, e a palavra de Deus fala assim, que nós devemos honrar o nosso pastor. Então eu estou aqui só por ousadia mesmo, atrevimento mesmo, e por gratidão, que eu devo muito a esse homem como meu pastor. E eu sei que muitos de vocês já foram muito abençoados pela vida dele. Então eu queria chamar o grupo da intercessão aqui, aqueles que não estivessem ministrando, e eu queria que nós orássemos por ele, pela Silva, por 38 anos de casamento, e aqueles que tenham por ele... Só que falou 38... Eu queria aquele que sentir no coração de orar, levanta uma palavra. Esse homem já abençoou tanto a nossa vida. Eu sou tão grato a ele. Eu queria mesmo que nós estivéssemos aqui. Vem cá, Silvio, por favor. Se tiver algum pastor aqui, eu queria chamá-lo aqui para vir orar. Eu queria chamar o grupo da intercessão, aqueles que são da rede, aqueles que fazem parte. Se tem algum coordenador da igreja. Vamos orar por esse casal aqui tão abençoado. Isso me traz à memória, numa passagem de ano, eu perguntei, a gente conversando, ele aqui na igreja, falou, pastor, o que é que o senhor pede uma hora dessa para Deus? Eu falei, eu peço a Deus um coração quebrantado, contrito, para eu poder continuar essa caminhada. A satisfação, a alegria desse casal é servir. Eu queria que nós orássemos por ele aqui, abençoássemos mesmo a vida desse casal. Tem algum pastor, algum coordenador de rede aqui? Então vamos orar. Levante sua mão em direção a esse casal. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por o Senhor ter colocado na nossa vida, Pai, o pastor Magide, ter colocado a Silvia, esse casal tão abençoado, Pai, tão temente ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por ele, pela vida dele, pelo pastoreio dele. Um homem que muitas vezes até sacrifica o próprio casamento, a convivência em família mesmo, para poder cuidar de nós. Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor cuide da saúde deles, cuide da proteção da família, no encaminhar da descendência dele, da Daniela, Pai. Vai na frente mesmo como pastor, leva mesmo ela no caminho certo. Deus, nós te pedimos mesmo que todo dia, Pai, todo dia, só não deixe mesmo eles sair de casa sem que teu Espírito Santo possa ser com eles. Nós ministramos sobre o ministério do pastor Magide diante dessa igreja, pelo conselho, pela participação dele, pela IBC 3, que o Senhor possa mesmo alargar as fronteiras, dá para ele mais sabedoria. Abençoa, Senhor, continua cuidando desse homem. Esse homem que é tão temente, Pai, tão carinhoso, que aceitou mesmo a tua palavra de cuidar, de pastorear as tuas ovelhas. Vem também sobre a Silvia, Pai, em nome de Jesus. Toma ela mesmo nos seus braços, cuida, dá para ela mesmo, Pai, um dia, uma noite, uma semana abençoada, alegre mesmo. Se esse casamento alcança 34 anos, Senhor,
Nós sabemos mesmo que ela está ali à frente mesmo, cuidando, zelando da família, do pastor, da Daniela, de tudo. É ela que acompanha ele. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração pela vida desse pastor, da Silvia, da família. Que o Senhor possa dar mais tantos anos de vida para eles e de casamento. Pai, continuando abençoando, blindando, protegendo. Essa é a nossa oração, Pai, de gratidão, em nome de Jesus. Obrigado.